Talvez você esteja exatamente nesta situação agora. Tudo parece travado. Você faz de tudo, pensa positivo, repete afirmações, visualiza, tenta manter a fé, mas nada acontece. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam, e a sensação é de que algo invisível bloqueia o fluxo natural da vida. Talvez hoje você tenha chegado aqui justamente porque dentro de você ainda existe uma pequena centelha dizendo: existe um caminho. E é sobre isso que vamos falar hoje. Quero compartilhar com você uma história real de transformação. Uma história de alguém que viveu exatamente esse ciclo de bloqueio, medo e frustração, até encontrar uma prática simples, capaz de abrir as portas do campo quântico de maneira surpreendente. O nome dele é Rafael. Aos 38 anos, Rafael viu sua vida desabar de forma rápida e dolorosa. Perdeu o emprego, acumulou dívidas e, aos poucos, viu seus relacionamentos se distanciarem. Era como se tudo estivesse sendo tirado de suas mãos sem que ele pudesse reagir. A cada manhã, acordava com um peso crescente no peito. A mente girava em círculos, revivendo cenários de perda e fracasso. As noites se tornaram longas e angustiantes. Ele tentava afirmar para si mesmo que tudo ia melhorar, mas as afirmações pareciam vazias, desconectadas de qualquer força real. Era como se existisse um muro invisível entre o que ele desejava e o que conseguia acessar. Quanto mais tentava controlar o resultado, mais distante parecia a solução. Até que numa noite de exaustão, Rafael simplesmente parou, sentou-se em silêncio, respirou fundo e decidiu não lutar mais. Permitiu-se apenas estar presente com o que sentia, sem tentar fugir, sem tentar entender, apenas sentir. Nesse silêncio, algo começou a mudar dentro dele. Surgiu uma intuição serena. Visualize como se já fosse real. Não visualize para tentar obter, mas para já experimentar a sensação agora. Na manhã seguinte, ao acordar, fechou os olhos novamente. Imaginou-se já em um novo trabalho, vivendo com tranquilidade, sendo valorizado, cercado de oportunidades. Mas não se tratava apenas de imagens mentais. Rafael mergulhava na emoção do cenário já realizado. Sentia a paz, o alívio, a segurança, como se aquilo já estivesse em seu presente. Era como se dissesse ao universo: eu já recebo, eu já sou, eu já estou lá. Os primeiros dias foram desafiadores. O medo ainda tentava invadir sua mente. Pensamentos antigos de fracasso tentavam sabotá-lo. Mas cada vez que isso acontecia, ele voltava à prática. Respirava, soltava a tensão e retomava a sensação de certeza. Não havia pressa, não havia cobrança. Havia apenas o treino vibracional diário, como se estivesse afinando seu próprio campo energético para uma nova frequência. Com o passar das semanas, algo sutil começou a acontecer. Pequenas coincidências surgiram. Uma mensagem inesperada de um antigo contato profissional. Um convite informal para uma conversa de negócios. Portas que pareciam trancadas começaram a se entreabrir com naturalidade. E Rafael percebeu que o campo quântico estava silenciosamente reorganizando tudo. O que antes parecia impossível começou a ganhar forma. As oportunidades não vieram pelo esforço mental, mas pela ressonância vibracional que ele passou a sustentar. Era como se o universo estivesse o tempo todo esperando que ele saísse da frequência da luta e acessasse a frequência da rendição consciente. E a cada novo sinal, sua confiança aumentava ainda mais. Agora, eu convido você a fazer o mesmo. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Permita que por alguns minutos você apenas sinta a leveza de já estar vivendo aquilo que tanto deseja. Não questione como ou quando. Apenas sinta. O campo responde não ao seu esforço, mas ao estado vibracional que você sustenta agora. Este é o início da sua nova realidade. As manhãs começaram a ter um novo significado para Rafael. Cada despertar era uma oportunidade de ajustar sua vibração, de se alinhar novamente com aquele futuro já presente em sua mente e coração. Ele entendia que não se tratava de negar a realidade atual, mas de não permitir que ela definisse sua frequência. Enquanto o mundo externo mostrava suas dificuldades, internamente ele já habitava a versão expandida de sua vida.
Essa prática diária foi criando dentro dele uma confiança silenciosa. Não era mais a euforia superficial de quem espera milagres rápidos, mas uma serenidade profunda de quem sabe que o universo já está em movimento. Rafael percebeu que não precisava entender como tudo aconteceria. Bastava sustentar a emoção do já realizado, e o campo quântico cuidaria dos detalhes. Com o tempo, ele passou a perceber mudanças também em sua postura diante das pequenas situações cotidianas. Problemas que antes o desestabilizavam perderam força. Discussões familiares cessaram. A mente, antes ansiosa, tornava-se observadora. Cada pensamento negativo era gentilmente substituído por um retorno à sensação de confiança vibracional. Ele compreendeu que o verdadeiro poder estava em manter sua frequência, mesmo quando o externo ainda não mostrava sinais visíveis. Foi durante uma dessas manhãs de prática que o inesperado aconteceu. Um antigo colega de profissão, com quem Rafael não falava há anos, entrou em contato. A conversa informal rapidamente evoluiu para uma proposta concreta de sociedade em um novo projeto. As condições eram muito melhores do que Rafael jamais teria ousado pedir. E mais impressionante, era exatamente o tipo de oportunidade que ele visualizava nas suas práticas diárias. A mente racional tentava entender as coincidências, mas Rafael sabia que não era acaso. Era ressonância. Era o reflexo perfeito da frequência que ele vinha cultivando com disciplina e entrega. A partir desse momento, novas possibilidades começaram a surgir com fluidez. Parcerias, convites, portas que antes pareciam trancadas agora se abriam com naturalidade. E você, que agora acompanha esta história, também pode acessar esse mesmo princípio. A realidade não se transforma por força, mas por sintonia vibracional. Quando você aprende a habitar emocionalmente a vida que deseja, o campo quântico começa a reorganizar o cenário ao seu redor. Não há mágica, há coerência energética. Feche os olhos mais uma vez. Inspire profundamente e permita-se sentir a leveza do seu desejo já realizado. Sinta a paz de quem já recebeu. Sinta o alívio de saber que o universo está, agora mesmo, movendo as peças invisíveis da sua vida. Permita que essa sensação se expanda em cada célula do seu corpo. Você já está criando. Conforme os dias avançavam, Rafael percebeu algo ainda mais profundo. A transformação não acontecia apenas no campo externo. Havia uma mudança interna poderosa em curso. Era como se antigas amarras emocionais estivessem sendo dissolvidas silenciosamente. Medos que o acompanhavam há anos perderam força. Aquela ansiedade constante pelo amanhã foi substituída por uma confiança tranquila no presente. Ele compreendeu que o maior bloqueio não eram os problemas financeiros ou profissionais, mas a frequência de escassez que habitava dentro dele. E agora, ao sustentar diariamente a sensação de plenitude, mesmo antes de qualquer resultado visível, Rafael estava reprogramando o próprio campo energético. Cada visualização não era mais um pedido ao universo, mas uma declaração vibracional de que já estava tudo em movimento. As pessoas ao seu redor começaram a notar a diferença. Amigos comentavam sobre sua calma. Familiares diziam que ele parecia outra pessoa, e essa nova postura atraía ainda mais oportunidades. Era como se o próprio ambiente passasse a refletir a nova frequência que ele carregava. As negociações fluíam com facilidade. Contratos se fechavam de forma quase espontânea. Rafael não precisava mais correr atrás de soluções. Elas vinham até ele. O universo, observando essa estabilidade vibracional, respondia com precisão. A energia de confiança se tornava um imã natural para sincronicidades perfeitas. E quanto mais ele experienciava esses movimentos, mais forte ficava sua certeza de que o campo quântico não reage a palavras vazias, mas a vibração sustentada com convicção verdadeira. Agora, traga essa mesma prática para dentro de você. Não é preciso entender como ou quando as mudanças virão. Apenas sinta agora o estado de já realizado. Inspire profundamente e visualize a cena do seu desejo já manifestado. Perceba o sorriso no seu rosto, a leveza no peito, a paz na mente. Essa sensação é o sinal que o universo reconhece. Cada vez que você sustenta essa vibração, mesmo por poucos minutos, está fortalecendo linhas invisíveis de criação ao seu redor.
São essas linhas que vão, pouco a pouco, te conduzir aos encontros certos, às conversas certas, às soluções que hoje ainda parecem distantes. Permaneça alguns instantes neste estado. A transformação já começou. Com o passar das semanas, Rafael passou a entender um dos princípios mais profundos do campo quântico. Não é o desejo que cria, é a emoção sustentada do já realizado. Ele percebeu que por muitos anos havia desejado mudanças, mas sempre vibrando na falta, na escassez, na distância do que queria. Agora, ao antecipar emocionalmente o resultado como já presente, estava criando uma nova realidade desde dentro. A prática se tornou algo natural. Ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos, Rafael já sentia a gratidão pelo dia que começava. Visualizava brevemente os cenários desejados, mas acima de tudo, sentia a leveza de quem já havia recebido. E essa emoção sincera abria o dia com uma frequência completamente diferente. As dificuldades não desapareciam magicamente, mas perdiam a força de paralisá-lo. Pouco a pouco, situações desafiadoras foram se resolvendo quase sem esforço. Contas que pareciam impossíveis de pagar foram quitadas com entradas inesperadas. Convites profissionais surgiam, sem que ele buscasse ativamente. Parcerias sólidas foram sendo construídas de maneira fluida. A cada novo acontecimento, Rafael sorria em silêncio, reconhecendo o funcionamento exato do princípio vibracional que agora compreendia. O segredo não estava em agir mais, nem em fazer força. Estava em manter o estado interno alinhado. Era como se o campo quântico estivesse o tempo todo esperando que ele soltasse o peso da ansiedade e se rendesse ao fluxo natural. Quando ele finalmente conseguiu sustentar a confiança antes da evidência física, o campo começou a reorganizar tudo ao redor. Agora, eu convido você a experimentar este mesmo estado. Feche os olhos por um instante. Inspire profundamente. Traga à sua mente a imagem daquilo que você deseja. Sinta como seria viver essa realidade agora mesmo. Perceba os detalhes, as cores, as sensações físicas. Não há esforço, apenas presença. Você não está pedindo, está incorporando. Permaneça nesta sensação por alguns segundos. Sinta o alívio, a paz e a certeza. O campo quântico reconhece esta frequência e começa, silenciosamente, a movimentar as peças invisíveis. A cada dia em que você repete esta prática, mais forte se torna a ressonância. A criação já está em curso. Com o tempo, Rafael percebeu que havia desenvolvido um novo tipo de presença interior. Ele já não precisava mais forçar as visualizações. Bastava fechar os olhos e imediatamente a sensação de bem-estar o envolvia. Era como se seu corpo já estivesse treinado para acessar o estado vibracional de realização. Não importava o que estivesse acontecendo externamente, internamente ele já habitava a nova realidade. Essa estabilidade emocional trouxe também uma clareza mental surpreendente. Decisões que antes pareciam difíceis, agora fluíam com facilidade. As escolhas certas surgiam naturalmente, sem esforço mental. Rafael compreendeu que o verdadeiro segredo não era visualizar um resultado específico, mas sustentar a vibração da paz e da abundância como estado natural do ser. E foi justamente essa mudança sutil que começou a acelerar ainda mais as manifestações. Novas oportunidades de negócio surgiram. Clientes que ele jamais havia considerado apareceram espontaneamente. Parcerias se consolidaram de forma orgânica. Rafael passou a atrair exatamente o que antes perseguia com tanto esforço. Agora, tudo vinha até ele com naturalidade. O campo quântico não reage ao esforço desesperado, mas à entrega tranquila. Não se trata de exigir resultados, mas de manter a frequência que corresponde àquilo que se deseja. Rafael entendeu que, ao sustentar a paz interior, estava enviando o sinal mais poderoso que o universo reconhece, o sinal da confiança plena. Agora, quero que você aprofunde ainda mais essa prática. Imagine-se vivendo a sua melhor versão de vida. Visualize detalhes, o lugar onde está, as pessoas ao seu redor, a prosperidade fluindo com leveza. Sinta a emoção de segurança, de realização, de paz. Deixe seu corpo inteiro vibrar nessa frequência. Quanto mais intensamente você sustenta essa emoção,
mais rapidamente o campo começa a se organizar. As oportunidades certas, as conexões ideais, as respostas inesperadas começam a surgir. Não porque você corre atrás delas, mas porque você já as incorporou vibracionalmente. O universo apenas responde à sua nova frequência. Permaneça alguns instantes nesse estado. Respire com leveza. Solte qualquer tensão. O campo está respondendo agora. A cada novo dia, Rafael percebia que sua confiança não dependia mais de provas externas. Ele havia acessado um ponto onde a convicção interna era mais real do que qualquer circunstância temporária. Mesmo quando pequenas dificuldades surgiam, sua mente não era mais capturada pelo medo. Ele sabia que essas situações eram apenas ajustes naturais do campo, preparando o cenário para o que já estava a caminho. Essa estabilidade vibracional o colocava em um estado de fluxo contínuo. Pessoas surgiam com propostas inesperadas, negócios se fechavam com facilidade, encontros casuais abriam novas portas. Rafael já não buscava respostas ansiosamente. Ele apenas as recebia no tempo certo. A sincronicidade se tornara algo comum em sua rotina. O segredo estava em ter aprendido a se desconectar do como. Ele não precisava mais controlar o caminho. Sabia que, ao sustentar a vibração correta, o campo quântico se encarregaria dos detalhes. Era como entregar um pedido a uma força infinitamente inteligente e observar, com tranquilidade, o desenrolar dos fatos. Esse é o ponto onde muitos desistem. Querem visualizar, mas mantêm a ansiedade do controle. Rafael, ao contrário, havia se rendido. E essa rendição consciente ativava o fluxo invisível que reorganizava sua realidade com precisão. Agora, aprofunde ainda mais sua própria prática. Inspire profundamente. Traga novamente à sua mente o cenário já realizado. Veja, sinta e incorpore cada detalhe como se estivesse vivendo agora. Sinta a gratidão antecipada, como se tudo já tivesse sido entregue. Esta é a vibração da criação consciente. Não há tensão, não há cobrança, apenas presença. Você está alinhando seu campo interno com a realidade que deseja experienciar. Cada célula do seu corpo responde a esta nova frequência. Permita que esta sensação se estabilize por mais alguns instantes. Com cada respiração, a ressonância se fortalece. O campo quântico já está ajustando as possibilidades ao seu redor. Mesmo enquanto você descansa, a criação continua. Enquanto sustentava diariamente essa prática, Rafael se tornou uma prova viva de que o universo responde com precisão à vibração que mantemos. A transformação não foi um milagre súbito, mas uma construção silenciosa de alinhamento energético. Cada manhã era uma nova oportunidade de ancorar ainda mais profundamente essa frequência de paz e confiança. Ao olhar para trás, Rafael via com clareza o quanto havia mudado. Não apenas sua situação financeira havia se transformado, mas sua própria relação com a vida. A ansiedade crônica foi substituída por tranquilidade. As dúvidas deram lugar à certeza silenciosa. Ele finalmente compreendia, na prática, o funcionamento real da criação vibracional. Agora quero que você leve este mesmo princípio para a sua vida. A mudança começa na decisão de sustentar a emoção certa, mesmo quando o mundo externo ainda não apresenta evidências. A cada dia em que você pratica essa incorporação vibracional, está construindo as bases invisíveis da sua nova realidade. Respire profundamente mais uma vez. Visualize o seu cenário realizado. Veja os detalhes. Sinta a segurança. Perceba o alívio de já estar vivendo o que tanto buscava. A gratidão antecipada é o código vibracional mais poderoso que você pode oferecer ao campo quântico. Enquanto você dorme, enquanto segue seu dia, as peças invisíveis continuam se movendo. As oportunidades certas, as pessoas ideais, as soluções perfeitas já estão a caminho. Seu único papel é sustentar a frequência. O resto, o universo organiza com perfeição. A partir de hoje, permita-se entrar diariamente neste estado de criação vibracional. Não busque com desespero, permita com confiança. A criação já está acontecendo. A realidade que você deseja já existe energeticamente. E agora, pouco a pouco, ela começa a se manifestar no físico. Respire profundamente mais uma vez. Sinta essa certeza dentro de você.
A cada nova prática, essa vibração se fortalece. O universo já recebeu sua frequência. Confie, solte, permita. Você está criando sua nova realidade agora. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe nos comentários a frase: "Eu já estou recebendo agora". Quando você escreve, você ancora ainda mais essa frequência no seu campo. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Assim juntos criamos uma corrente de expansão e transformação. Gratidão por estar aqui.